Quem realmente domina você? A história que você conta ou a sombra que você evita olhar? Jung dizia que aquilo que escondemos se torna o que nos controla. E talvez seja por isso que tantas pessoas convivem com alguém que parece forte por fora, mas rachado por dentro. Hoje, a máscara cai. E quando ela cai, não é apenas o rosto do narcisista que aparece. É o reflexo daquilo que você tentou ignorar por tanto tempo. Algo que pulsa na escuridão, chamando pelo seu nome. Você está pronto para enxergar o que sempre esteve ali, mas nunca ousou encarar? Há um ponto silencioso, quase imperceptível, em que o narcisista deixa de brilhar e começa a desmoronar. Jung chamaria esse instante de colisão entre persona e sombra, o momento em que o personagem, cuidadosamente construído, encontra a verdade que ele mesmo tentou sepultar. E o mais inquietante é que, quando essa colisão acontece, não é apenas ele que sente o impacto, você também sente. Talvez porque parte desse jogo psicológico sempre dependeu da sua luz, da sua energia, da sua confiança. Mas o que acontece quando você retira o que sempre sustentou o castelo? Será que o castelo era mesmo sólido ou era só pó comprimido em forma de grandeza? Há perguntas que se recusam a morrer, porque alguém que aparenta tanto poder teme tanto o silêncio, porque quem exige admiração não suporta ser visto de verdade. Jung sabia que o narcisista não foge de pessoas, foge do espelho interno. E quando esse espelho é forçado a aparecer, algo dentro dele se contorce, como se a própria sombra gritasse, exigindo reconhecimento. Você já viu esse momento sem perceber? Aquele olhar que muda, aquele tom que falha, aquele microgesto que desmascara mais que qualquer palavra. Mas o que isso realmente significa? E por que esse micro-instante é o início do colapso? Todo narcisista vive de uma ficção cuidadosamente alimentada, uma máscara brilhante colada sobre rachaduras psíquicas profundas. Jung explicava que quanto maior a persona, maior a sombra escondida atrás dela. E talvez seja por isso que quando a verdade começa a emergir, o narcisista reage como se estivesse sendo destruído. Porque está, não pela sua mão, não pelo conflito, mas pelo peso inevitável da própria sombra que retorna para cobrar o que foi reprimido. Mas o que exatamente faz essa sombra emergir? E por que ela surge justamente quando ele menos espera? Talvez o ponto mais perturbador seja este. A queda do narcisista não começa fora, começa dentro. É quando a sombra que ele negou por toda a vida se torna impossível de conter. E segundo Jung, ninguém escapa desse encontro. Alguns chamam de karma, outros de desmascaramento, mas na verdade é apenas a psique exigindo equilíbrio. E você, sem perceber, pode ser o gatilho, ou o espelho, ou a força que torna visível aquilo que ele nunca suportou ver. Mas que efeito isso tem sobre você? E que revelação está prestes a emergir daqui? Permaneça. O que vem agora não é explicação, é revelação. Há um instante delicado em que a alma percebe que algo não cabe mais dentro do corpo, como se um segredo antigo começasse a empurrar as paredes internas pedindo passagem. Jung dizia que a sombra sempre encontra um modo de se revelar, mesmo quando a consciência insiste em não vê-la. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Uma pressão silenciosa, uma presença que nunca desapareceu, apenas esperou o momento certo para se fazer ouvir. E enquanto você tenta compreender o que essa sensação significa, uma pergunta sussurra atrás de cada pensamento. De quem é essa voz que ecoa dentro de você? Sua ou de alguém que você deixou entrar sem perceber? O narcisista aprende cedo que não pode sobreviver encarando o próprio abismo, então constrói máscaras que brilham mais do que sua própria carne. Mas toda máscara tem peso, e quanto mais perfeita parece, mais frágil se torna por dentro. Jung sabia que o self nunca aceita ser substituído pela persona. Ele cobra, ele exige, ele empurra. Talvez seja por isso que aquele comportamento aparentemente inabalável começa a rachar nas menores coisas. Um olhar, uma palavra, um silêncio que dura mais que o esperado. E você sente essas rachaduras antes mesmo de compreender o que elas significam, como se seu corpo soubesse antes da sua mente. Há momentos em que a presença do
narcisista parece preencher o ar, como um perfume forte demais para ignorar. Não porque ele carrega grandeza real, mas porque projeta o que deseja ser, esperando que você acredite. Jung chamava isso de encantamento psíquico, um feitiço silencioso que só funciona enquanto você não olha fundo demais. E quando você começa a enxergar além da superfície, algo inquietante surge. Uma criança ferida, escondida atrás de uma autoridade que nunca foi verdadeira. Mas o que você faz com essa descoberta? Por que ela mexe tanto com você? Talvez você já tenha sentido a estranha sensação de estar ao lado de alguém que domina o ambiente e, ao mesmo tempo, parece desesperadamente vazio. Isso acontece porque o narcisista vive entre dois mundos, o da persona que quer ser vista e o da sombra que implora por reconhecimento. Jung dizia que a sombra não é inimiga, mas sim tudo o que ignoramos em nós mesmos. Porém, para o narcisista, ela se torna perseguidora, porque revela o que ele não suporta admitir. E é nesse duelo interno que você acaba sendo involuntariamente arrastado. Mas qual papel exatamente você está desempenhando nesse teatro psíquico? Às vezes, você percebe que suas emoções mudam de forma estranha quando está perto dele, como se pensamentos que não eram seus começassem a ganhar volume. Isso não é coincidência, é contágio psíquico. Jung explicava que quando alguém vive desconectado da própria alma, acaba sugando energia dos outros para manter a máscara de pé. E talvez seja por isso que você se sente cansado sem razão, confuso sem motivo, abalado sem entender o porquê. Mas se a energia é sua, por que parece tão fácil perdê-la? E o que isso diz sobre você? Há uma tensão silenciosa que surge sempre que a máscara do narcisista ameaça cair. É como se o ar ficasse mais denso, como se algo invisível se preparasse para romper o tecido da aparência. Jung ensinava que toda persona tem um ponto de ruptura, e quando esse ponto é tocado, a sombra avança como uma maré inevitável. Talvez você já tenha testemunhado isso, aquele instante em que o discurso impecável perde o brilho, em que a postura ereta desaba 1 milímetro, em que a voz segura treme como quem tenta conter um peso insuportável. Será que você reconheceu esse momento quando aconteceu? Às vezes, sem aviso, a conexão com o narcisista muda de tom, como se um fio fosse puxado por dentro de você. Jung dizia que o inconsciente fala primeiro pelo corpo, depois pela alma e só por último pela mente. E se seu corpo está tentando alertá-lo há muito tempo? Se aquela sensação estranha, aquele aperto inexplicável, aquela inquietação súbita forem sinais de que algo não é o que parece? O que aconteceria se você finalmente escutasse o que sempre tentou ignorar? A persona do narcisista funciona como um espelho distorcido. Mostra apenas aquilo que ele quer que você veja e oculta o que teme revelar. Mas quando Jung estudava a dinâmica da sombra, ele afirmava que todo espelho um dia trinca, porque a verdade tem força própria. E quando o espelho trinca, a imagem projetada começa a falhar, expondo partes que nunca deveriam aparecer. Talvez você já tenha visto essas falhas, contradições, exageros, reações desproporcionais. Mas por que essas pequenas rupturas parecem tão familiares? Por que elas ressoam tão fundo dentro de você? Há algo profundamente perturbador no instante em que você finalmente percebe que não estava lidando com grandeza, mas com dependência emocional disfarçada de poder. Jung sabia que a sombra do narcisista não é sombria porque é má, mas porque é reprimida demais. E quanto mais reprimida, mais desesperada para se manifestar. Você sente esse desespero nas entrelinhas, nas pausas, no incômodo dele com qualquer verdade que o coloque diante de si mesmo. E talvez, sem perceber, você esteja começando a se libertar exatamente porque começou a enxergar. Então, surge uma nova pergunta, mais profunda, mais íntima, mais incômoda. Se a máscara dele está caindo, o que isso revela sobre a sua? Jung dizia que toda relação é um encontro entre duas sombras, dois mundos internos tentando se compreender. E talvez a verdadeira jornada não seja apenas entender o narcisista, mas entender o que o levou
a entrar na sua vida? Qual parte sua ele espelhava? Qual ferida ele tocava sem tocar? Qual necessidade ele preenchia sem nunca realmente preencher? E o mais perturbador, o que desperta dentro de você agora que a máscara começa a desmoronar? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que o silêncio do narcisista deixa de ser apenas ausência de palavras e se transforma em um território perigoso, quase sagrado, onde a sombra dele se mexe como um animal preso. Jung afirmava que aquilo que negamos retorna multiplicado, e talvez seja exatamente isso que você esteja testemunhando, a volta de algo que ele passou a vida inteira tentando enterrar. O curioso é que, antes de perceber o colapso, você sente a mudança no ar, como se o inconsciente dele começasse a pressionar o seu, criando uma espécie de pacto silencioso que você nunca escolheu assinar. Por que essa aproximação invisível te afeta tanto? Há dias em que você observa o narcisista e percebe que a grandiosidade não está mais encaixada no corpo dele. É como se a máscara tivesse ficado pesada demais, como se cada gesto calculado começasse a perder precisão. Jung descrevia esse fenômeno como a invasão da sombra sobre a persona, uma maré interna que desestabiliza até as fachadas mais rígidas. E você, sem saber, sente o impacto dessa maré vindo em sua direção. Talvez seja por isso que seus limites parecem trêmulos, que suas emoções se confundem, que seu corpo reage mesmo quando a mente tenta racionalizar. O que exatamente está sendo tocado dentro de você? O narcisista teme o espelho mais do que qualquer inimigo, porque o espelho não se impressiona com a persona. Jung dizia que a sombra é a grande reveladora da verdade interior, e é por isso que o narcisista evita tudo o que possa refletir sua vulnerabilidade. Mas você, por alguma razão, se tornou esse espelho. Você se tornou o ponto onde a imagem dele falha. Talvez por sua autenticidade, talvez por sua sensibilidade, talvez porque você não se dobra ao encanto artificial. E isso desperta nele algo que ele não consegue controlar: medo. Mas o que desperta em você quando percebe esse medo? Compaixão, repulsa, um reconhecimento incômodo. Há dias em que a convivência com o narcisista parece uma dança entre força e colapso, entre controle e caos. Jung descrevia essa oscilação como um duelo incessante entre persona e sombra. E quanto mais intensa a persona, mais violento o retorno da sombra. Você já percebeu como pequenos confrontos podem desencadear reações explosivas? Como verdades simples provocam defesas exageradas? A sombra dele age como uma ferida exposta, e qualquer toque que você dá, mesmo sem querer, parece ameaçar rasgar o véu que ele protege com tanto esforço. Por que sua presença incomoda tanto aquilo que ele tenta esconder? Às vezes, o narcisista reage com charme exagerado, como se tentasse reconstruir uma narrativa que está se desfazendo diante dos seus olhos. Jung dizia que, quando a persona é ameaçada, o indivíduo tenta reforçá-la de maneira desesperada, teatral, quase ritualística. E talvez por isso o narcisista comece a alternar entre sedução e agressividade, entre elogio e desdém. Não porque ama ou odeia você, mas porque está lutando contra o próprio reflexo. Você sente isso na pele. Não é pessoal, mas te atravessa. E o que essa luta te revela sobre a forma como você aprendeu a lidar com quem esconde dor atrás de poder? Há algo profundamente inquietante no modo como o narcisista tenta controlar a narrativa, como se temesse que a verdade escapasse pelos cantos da boca enquanto fala. Jung acreditava que a sombra sempre se infiltra no discurso, mesmo quando a pessoa tenta controlá-lo. Talvez seja por isso que você percebe contradições, histórias que não fecham, gestos que não combinam com palavras.
A sombra denuncia o que a persona tenta ocultar. Mas a pergunta que retorna sempre é: por que você percebe isso agora e não antes? O que mudou dentro de você que te permite enxergar o que antes parecia invisível? O narcisista vive um paradoxo. Precisa ser admirado, mas teme ser visto. Jung afirmava que ninguém suporta por muito tempo viver afastado da própria essência. E a persona narcisista é justamente essa tentativa de viver longe do self. Isso cria uma fratura interna que cresce a cada dia, e você sente essa fratura como se fosse sua. Talvez porque seu inconsciente reconhece a dor por trás do brilho. Talvez porque a sombra dele conversa com a sua própria, mesmo sem permissão. E quando duas sombras se encontram, revelações inevitáveis começam a emergir. Que revelação está tentando se formar agora, enquanto você escuta isso? Há momentos em que a presença do narcisista te faz duvidar de si mesmo. Não por falta de clareza, mas porque o jogo psicológico que ele trava consigo mesmo respinga em você. Jung chamava isso de projeção cruzada, quando duas psíquicas começam a se influenciar mutuamente sem perceber. E talvez seja por isso que você tenha se sentido pequeno, inadequado ou confuso em certos momentos. Não porque era verdade, mas porque estava absorvendo ruídos de uma guerra interna que nunca foi sua. Qual parte sua aceitou carregar um peso que nunca pertenceu a você? O narcisista teme perder o controle, porque isso significaria encarar aquilo que passou a vida negando. Jung explicava que a sombra exige integração, e quanto mais ela é ignorada, mais destrutiva se torna. Por isso, quando você começa a enxergar o que ele tenta esconder, a reação dele parece desproporcional. Não é você que ele está atacando, é a sombra dele tentando sobreviver ao colapso da persona. Mas por que então parece tão pessoal quando acontece? Por que o impacto emocional é tão profundo? O que dentro de você está sendo acionado ao testemunhar esse desmoronamento? E chega um ponto em que você percebe que essa história nunca foi apenas sobre o narcisista. Jung dizia que tudo o que nos fere também nos revela. Talvez seja isso que está acontecendo agora. Enquanto a máscara dele cai, algo dentro de você também se descola, se libera, se transforma. Você começa a enxergar não só quem ele realmente é, mas também quem você se tornou ao tentar sobreviver à presença dele. E a pergunta que se insinua, suave e sombria, é: o que está prestes a emergir de dentro de você, agora que a luz finalmente tocou o que vivia escondido? Há instantes em que a presença do narcisista parece se dissolver, não porque ele desaparece, mas porque algo dentro de você finalmente começa a despertar. Jung dizia que o inconsciente sussurra antes de gritar, e talvez esse despertar seja apenas o primeiro murmúrio de uma verdade que não pode mais ser adiada. Você sente isso no corpo, como uma maré que sobe devagar, trazendo consigo memórias esquecidas, intuições antigas, percepções que você tentou silenciar para manter a paz. Mas a paz construída sobre ilusões não dura para sempre. E agora, algo em você se recusa a voltar a dormir. O que exatamente está pedindo passagem dentro do seu silêncio? Quando a máscara do narcisista começa a rachar, uma segunda camada de escuridão aparece. Não a dele, mas a sua. Jung explicou que toda sombra alheia desperta a nossa própria sombra, porque reconhecemos no outro aquilo que tentamos negar em nós mesmos. Talvez por isso você sinta uma mistura estranha de repulsa e familiaridade, como se estivesse encarando não apenas o colapso dele, mas uma parte sua que sempre viveu à beira da consciência. E a pergunta que retorna, insistente, é: o quanto dessa história é sobre ele e o quanto é sobre você? Há algo visceral no instante em que você percebe que foi atraído não pela força do narcisista, mas pela promessa de que ele preencheria um vazio que você não queria olhar. Jung dizia que a psique cria armadilhas simbólicas para nos conduzir ao que precisamos integrar, não ao que queremos. E talvez o narcisista tenha sido isso, um convite disfarçado de relacionamento, uma porta que você abriu sem perceber,
uma trilha que o inconsciente preparou para revelar feridas mais antigas. Mas se ele era apenas o espelho, o que exatamente você estava tentando ver no reflexo? Há momentos em que o narcisista te faz sentir insuficiente, mas essa sensação tem raízes muito mais profundas do que qualquer frase manipuladora. Jung afirmava que acolhemos o outro a partir das lacunas da nossa própria alma. E talvez essa fragilidade que ele explora não tenha nascido no dia em que vocês se conheceram, mas muito antes. Talvez tenha surgido em um olhar que você queria ter recebido e não recebeu, em uma validação que nunca veio, em uma necessidade de ser visto que encontrou no narcisista uma promessa perigosa. Mas agora que você enxerga esse mecanismo, o que muda dentro de você? A cada tentativa do narcisista de recuperar o controle, você sente uma vibração estranha, como se algo dentro dele estivesse se quebrando em câmera lenta. Jung dizia que a sombra, quando ignorada, se torna um monstro interior, e o narcisista vive fugindo desse monstro. Só que agora, enquanto a máscara cai, o monstro começa a emergir. Você vê nos olhos dele um desespero que não combina com a figura grandiosa que ele tenta sustentar. E por um breve instante, você percebe, ele não é poderoso, é assustado. Mas o que isso faz com a narrativa que você criou sobre ele e sobre si mesmo? Às vezes, você sente uma culpa silenciosa por enxergar a queda dele, como se perceber a verdade fosse uma traição. Jung dizia que essa culpa não é sua, é uma projeção. O narcisista sempre precisou que você carregasse emoções que ele não podia enfrentar, e talvez a culpa seja uma delas. Ela não pertence ao seu coração, mas você a acolheu como se fosse. Agora, ao reconhecê-la, você começa a devolvê-la ao lugar de onde veio. Mas devolver emoções emprestadas é um processo doloroso. O que resta dentro de você quando essa devolução começa? Há um movimento interno que você não controla, como se cada desvelamento dele puxasse também um desvelamento seu. Jung chamava isso de sincronicidade psíquica, quando dois mundos interiores se movem simultaneamente rumo a uma revelação inevitável. E talvez seja isso que você está vivendo agora. Uma travessia compartilhada, uma dança entre sombras que se revelam ao mesmo tempo. Mas no fundo, existe uma pergunta que você ainda teme formular. Se essa relação surgiu para revelar algo, o que exatamente está sendo mostrado a você? O narcisista teme o abandono, mas não por amor, por fragilidade. Jung dizia que a persona narcisista é um escudo criado para impedir o colapso de uma identidade fragmentada. Quando você se afasta, mesmo que emocionalmente, esse escudo perde força e a sombra dele avança. É por isso que ele reage com raiva, desespero, manipulação. Não porque você é indispensável, mas porque sua presença sustentava a ilusão dele. E agora que você começa a retirar essa sustentação, algo dentro dele ruge. Mas o que ruge dentro de você quando finalmente percebe que nunca esteve no controle dessa dinâmica? Há algo profundamente libertador no momento em que você deixa de olhar para o narcisista como um enigma e começa a enxergá-lo como um sintoma. Jung dizia que tudo aquilo que encontramos no outro é uma porta para nós mesmos. E talvez você esteja finalmente abrindo essa porta. Por isso o medo, por isso o tremor, por isso a sensação de estar atravessando um limiar invisível. Porque não se trata apenas da sombra dele, trata-se da sua. E quando você encara sua própria sombra, algo que estava adormecido desperta com força inesperada. O que será revelado quando essa força emergir por completo? E então surge aquela pergunta que você tenta evitar, mas que se repete como um eco que não aceita ser silenciado. Se a máscara dele caiu, o que acontece agora com você? Jung dizia que depois que a verdade vem à tona, a alma não aceita voltar ao que era antes. Então, enquanto você observa o desmoronamento externo, talvez o verdadeiro terremoto esteja acontecendo dentro de você. E se o que está prestes a se revelar for maior,
mais profundo e mais transformador do que qualquer fachada que tenha caído do lado de fora. Há um momento quase sagrado em que você percebe que não está mais apenas observando a queda do narcisista, está atravessando a sua própria revelação. Jung dizia que nada externo pode realmente nos tocar sem antes despertar algo interno. E talvez seja por isso que cada gesto dele, cada manipulação, cada silêncio calculado agora ecoa de maneira diferente dentro de você. Não soa mais como ameaça, nem como dúvida, nem como confusão. Soa como um chamado, como se o universo estivesse usando a sombra dele para iluminar exatamente o ponto onde você se perdeu de si mesmo. Que parte sua está finalmente sendo encontrada? A máscara do narcisista cai devagar, mas a sua cai de repente. Jung falava que o encontro com a sombra é sempre abrupto, como uma lâmina que rasga o véu da consciência e revela tudo ao mesmo tempo. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora, uma mistura de choque e reconhecimento, medo e liberdade, como se estivesse caminhando para dentro de um território que sempre evitou, mas que, paradoxalmente, sempre chamou por você. Por que esse chamado se torna tão mais alto agora? O que dentro de você decidiu que já é impossível continuar vivendo em meio a ilusões? Há algo profundamente perturbador no fato de que o narcisista, mesmo sem querer, se torna o mensageiro da sua própria transformação. Jung dizia que o inconsciente usa símbolos humanos para nos conduzir ao que precisa ser revelado, e talvez ele tenha sido exatamente isso. Um símbolo vivo, um portal encarnado, um espelho desconfortável. E à medida que você observa a queda dele, começa a perceber que há uma queda sua também, mas não para baixo, para dentro. Como se estivesse despencando em direção à própria alma, tocando camadas que nunca tiveram permissão para emergir. Por que esse mergulho te assusta tanto e ao mesmo tempo te alivia? Enquanto a persona do narcisista se desfaz, a sua essência começa a se fortalecer. É como se a energia que antes escorria para sustentar alguém emocionalmente quebrado estivesse finalmente retornando ao seu verdadeiro dono. Jung chamava isso de reintegração. Quando aquilo que você cedeu sem perceber volta para suas mãos, provocando uma sensação de estranheza, como se você estivesse reencontrando uma parte de si que havia sido sequestrada. E quando essa energia retorna, algo começa a pulsar dentro de você. Um tipo de presença que talvez você não sentisse há muito tempo. Quem é essa força que tenta voltar à superfície? Há uma mudança curiosa quando você para de tentar entender o narcisista e passa a se observar. Jung dizia que todo sofrimento é uma tentativa da psique de se expandir, e talvez o desconforto que você sente agora seja justamente o sinal de que você está atravessando uma fronteira interna. Quando você deixa de reagir às manipulações e começa a enxergar o padrão, o narcisista perde a habilidade de te atingir, não porque mudou, mas porque você mudou. Algo dentro de você que antes estava adormecido, agora está desperto. E essa nova consciência cria uma pergunta inevitável. O que você fará com esse despertar? Há momentos em que você percebe que o narcisista tenta retomar o controle como quem tenta segurar água entre os dedos. Quanto mais força ele aplica, mais rápido tudo escapa. Jung dizia que o ego, quando ameaçado pela sombra, se agarra ao que é falso, porque não suporta encarar o que é real. Por isso, ele aumenta o drama, intensifica o charme, manipula com mais precisão. Mas nada disso funciona quando a consciência desperta. Você começa a enxergar não o personagem, mas o mecanismo. E quando você enxerga o mecanismo, algo dentro de você sorri, não por vitória, mas por libertação. O que essa libertação começa a transformar aí dentro? Há uma estranha sensação de vazio quando você percebe que já não depende mais da validação dele. Jung dizia que o vazio é o prelúdio da individuação.
o espaço necessário para que o self possa se reerguer. E talvez esse vazio que você sente não seja perda, mas espaço. Um espaço novo, silencioso, amplo, onde sua própria voz finalmente consegue ressoar. Mas ouvir a própria voz pode ser assustador quando você passou tanto tempo vivendo no eco do outro. O que essa voz te diz agora que o silêncio finalmente se abriu? Em certos instantes, parece que o narcisista tenta reconstruir a máscara com urgência, como se estivesse lutando contra a própria extinção. E, de certa forma, está. Jung dizia que quando a persona perde seu poder, o indivíduo sente como se estivesse morrendo, não no corpo, mas no personagem que acreditou ser. É por isso que ele reage como reage, porque está lutando contra o fim de uma identidade falsa. Mas o que isso desperta em você? Pena, distância, clareza, ou talvez uma liberdade tão profunda que você ainda não sabe nomear. Há algo profundamente simbólico nesse colapso. Enquanto um se desfaz, o outro se reorganiza. Jung chamava isso de compensação psíquica, como se o universo interno buscasse equilíbrio rearranjando forças opostas. Talvez você esteja percebendo que sua luz nunca foi fraca. Ela apenas estava sendo desviada. E agora, ao retornar para você, essa luz começa a revelar lugares internos que você nunca ousou visitar. Que parte sua começa a renascer nesse movimento silencioso? E então surge a pergunta que o inconsciente sempre deixou no fundo da sua mente, mas que agora se aproxima com coragem. Se a sombra dele está se revelando, a sua está pronta para fazer o mesmo? Jung dizia que a verdadeira libertação não é escapar do outro, mas encontrar-se a si mesmo através do outro. Então, talvez, o narcisista tenha sido apenas o início de uma viagem muito mais profunda, que agora se abre diante de você como um corredor escuro prestes a se iluminar. Você está pronto para ver o que existe do outro lado dessa porta? Há um silêncio diferente quando você percebe que não está mais fugindo do que sente. Jung dizia que a sombra perde força quando é iluminada, e talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora dentro de você. Uma luz antiga, esquecida, começando a atravessar rachaduras internas que antes você evitava tocar. Esse brilho não é suave. Ele corta, revela, incomoda, mas também acolhe. Ele te mostra que a dor que você carregava não era fracasso, era um mapa que começou a se desenhar no momento em que a máscara do narcisista começou a cair. Que direção esse mapa aponta agora que sua visão finalmente clareia? A queda da máscara dele parece distante agora, quase irrelevante, porque o verdadeiro espetáculo está acontecendo dentro de você. Jung dizia que enfrentamos o outro apenas para descobrir que a batalha era interna desde o início. Talvez seja por isso que algo em você, antes tão frágil, agora se sente firme, enraizado, respirando de um jeito novo. Não é força agressiva, não é autoconfiança vazia, é presença. Uma presença que estava soterrada por anos de ruídos emocionais, mas que agora emerge como quem sempre soube que esse momento chegaria. Mas por que essa presença nasce justamente agora, quando tudo parece desmoronar? Há um ponto em que o narcisista deixa de ser uma ameaça e passa a ser um símbolo, quase como uma chave antiga que você finalmente entende como usar. Jung dizia que o inconsciente fala através de arquétipos, e talvez o narcisista tenha sido o arquétipo perfeito para revelar suas vulnerabilidades antigas, seus padrões de entrega, suas feridas invisíveis. Agora, olhando para trás, nada parece aleatório. Cada dor, cada manipulação, cada dúvida foi um degrau para uma consciência que você não teria alcançado sem atravessar essa escuridão. Mas qual é a nova altitude emocional que você sente agora que subiu tantos degraus sem perceber? À medida que você se desprende da necessidade de ser compreendido por alguém incapaz de compreender a si mesmo, começa a surgir dentro de você um espaço novo, amplo, respirável, fértil. Jung dizia que a individuação exige solidão simbólica, não abandono, mas espaço interno para que o self cresça. E é isso que você sente agora. Não falta,
mas abertura. Não perda, mas possibilidade. Como se você estivesse pisando em terra firme pela primeira vez, mesmo depois de tanto tempo caminhando em chão emprestado. Que sementes você quer plantar nesse terreno recém-descoberto? Há algo profundamente transformador no instante em que você finalmente entende que a sombra do narcisista nunca foi sobre destruição, mas sobre revelação. Jung afirmava que a sombra é mestre, não inimiga, guia, não ameaça. E talvez seja por isso que agora, ao olhar para tudo o que foi vivido, você percebe que não saiu menor dessa história, saiu mais inteiro. Há linhas internas sendo costuradas, partes suas se reencontrando, dores antigas deixando de comandar sua narrativa. A sombra dele abriu uma porta, mas é a sua sombra que agora te convida a entrar. O que você encontrará quando atravessar essa porta? Enquanto a persona dele se desfaz, você começa a experimentar uma sensação quase estranha de retorno. Retorno ao corpo, retorno às emoções, retorno àquilo que sempre foi seu. Jung dizia que a alma retorna para casa quando não precisa mais se esconder, e talvez essa seja a sensação que pulsa agora dentro de você. Um retorno lento, poderoso, irrevogável. Mas junto desse retorno vem uma pergunta antiga, uma pergunta que ecoa, como se tivesse sido guardada durante toda a sua vida. Quem você era antes de entregar sua energia a quem nunca soube recebê-la? Às vezes, a libertação não chega como explosão, mas como descompressão, como se algo que te apertava há muito tempo finalmente soltasse as mãos. Jung falava que o inconsciente trabalha em silêncio, e talvez esse alívio que você sente seja justamente isso. A psique se reorganizando, encontrando ordem no caos, devolvendo você para si mesmo. Não é o fim da dor, mas o fim do aprisionamento. A dor agora não domina, revela, não sufoca, orienta. E o que essa dor, agora transformada, começa a te ensinar? Há um ponto em que você percebe que não precisa mais lutar contra o narcisista, nem contra suas memórias, nem contra sua própria história. Jung dizia que a integração é o fim da guerra interna. E talvez essa paz que começa a se instalar não seja ausência de conflito, mas maturidade emocional. Você não depende mais da narrativa dele, nem da validação, nem da culpa. O centro de gravidade voltou para você. E quando o centro volta, tudo volta. Que nova versão sua começa a se formar a partir dessa reorganização profunda? O narcisista continuará preso no próprio reflexo enquanto você caminha para fora do espelho. Jung afirmava que quem enfrenta a própria sombra se torna livre, mas quem a nega permanece acorrentado a ela. E agora você percebe, com uma clareza quase dolorosa, que a liberdade nunca esteve em mudar o outro, sempre esteve em se enxergar. E quando você se enxerga, o vínculo emocional se desfaz como poeira na luz. O que essa liberdade recém-nascida começa a abrir diante de você. E então, quando você menos espera, surge a pergunta que não vem da dor, nem do trauma, nem da sombra, mas da luz que você está redescobrindo. Se hoje a máscara dele caiu, será que a sua verdadeira face finalmente está pronta para aparecer? Jung dizia que ninguém se torna completo sem atravessar a própria escuridão. Talvez seja isso que está acontecendo aqui. Você não está testemunhando o fim de alguém, mas o início de si mesmo. E se esse início for maior, mais profundo e mais transformador do que qualquer história que tenha te machucado? Há um ponto em que a vida parece criar um espelho tão nítido que nem o narcisista consegue desviar o olhar. Jung dizia que a sombra se torna esmagadora quando não encontra mais para onde ser projetada. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você retira sua energia, sua atenção, sua crença. Aquilo que ele jogava sobre você volta para ele como um bumerangue silencioso, e a persona, que antes parecia invencível, começa a tremer. Você vê nos gestos, nas falas, na pressa em inverter a culpa, mas por trás de tudo isso há um pedido inconsciente de socorro que ele não consegue admitir nem para si.
O que acontece com alguém que passa a vida fugindo de si mesmo e, de repente, não tem mais para onde correr? Quando você deixa de servir como tela de projeção, a sombra dele começa a se acumular dentro do próprio peito. Jung explicava que aquilo que não é olhado se converte em peso psíquico, uma espécie de gravidade interna que puxa o indivíduo para o próprio abismo. O narcisista sente essa força se intensificando. Crises de raiva sem motivo, explosões desproporcionais, mudanças bruscas de humor, são sinais de que o teatro interno está à beira do colapso. E você, assistindo de fora, sente ao mesmo tempo um certo distanciamento e uma estranha familiaridade. Porque essa queda, que não é sua, ainda assim ecoa dentro de você, como se algo seu também estivesse sendo posto à prova. Há uma hora em que as estratégias antigas dele deixam de funcionar. As frases prontas, o charme calculado, a manipulação emocional começam a perder efeito. Jung diria que o inconsciente coletivo reconhece mais cedo ou mais tarde aquilo que é falso. O ambiente já não responde como antes, as pessoas deixam de ceder, as histórias parecem repetidas demais. E é aí que o narcisista sente o impacto real do efeito sombra. Ele já não consegue sustentar a narrativa sem ajuda externa. E quando o mundo começa a enxergar o que você enxergou primeiro, algo muda de posição dentro de você. Talvez um misto de validação tardia e um luto silencioso pelo tempo que ficou preso nesse labirinto. O que você faz com essa mistura de alívio e perda? O efeito sombra não esmaga apenas porque revela, mas porque desmonta o eixo falso em torno do qual o narcisista construiu sua identidade. Jung dizia que nenhuma estrutura psíquica baseada em mentira suporta o peso da verdade por muito tempo. Quando as contradições se acumulam, quando as máscaras se sobrepõem, quando o papel que ele representa já não convence nem a si mesmo, a psique cobra o preço. Surgem noites insones, crises internas, tentativas frenéticas de controlar tudo e todos. E mesmo assim, nada volta a ser como antes. Porque o controle que ele tanto idolatra parece escorrer pelas mãos exatamente quando ele tenta agarrá-lo com mais força. A partir desse ponto, a presença dele muda de qualidade. O que antes parecia domínio, agora soa como desespero disfarçado. Jung dizia que o ego inflado vive à beira do colapso, e o colapso se aproxima quando a sombra entra pela porta que ele tentou manter trancada. Você sente isso nas palavras que ele repete, nas justificativas cansadas, na necessidade insistente de provar algo o tempo todo. Não é confiança, é pânico revestido de arrogância. E você, já com outra consciência, deixa de se sentir pequeno diante desse comportamento. Algo dentro de você começa a perceber que o verdadeiro poder nunca grita. O que essa percepção começa a reorganizar na forma como você se enxerga. Ao mesmo tempo, o efeito sombra também te confronta com uma verdade desconfortável. Em algum nível, você participou desse teatro enquanto não via o roteiro oculto. Jung diria que não há vítima totalmente passiva na dinâmica psíquica. Há encontros de feridas, ressonâncias secretas, acordos silenciosos. Você ofereceu sua luz, esperando ser amado, e ele ofereceu sua máscara fingindo ser inteiro. Agora, com tudo à mostra, você enxerga o pacto invisível que sustentou essa história. Isso não é culpa, é lucidez. E a lucidez, embora doa, é o início de qualquer liberdade verdadeira. O que muda na forma como você escolhe se entregar daqui para frente quando percebe esse pacto não dito? Conforme a sombra dele o esmaga por dentro, algo curioso acontece. Ele tenta, mais uma vez, inflar ainda mais a persona para compensar a dor. Jung via isso como uma última tentativa do ego de se salvar. É quando o narcisista pode parecer mais sedutor, mais intenso, mais dramático. Ele promete mudanças, dramatiza o sofrimento, encena arrependimentos que soam perfeitos demais. Mas você já começou a enxergar além das palavras e agora vê a dissociação. O discurso não alcança o corpo, o olhar não sustenta a verdade que diz.
E dentro de você nasce uma nova pergunta. Por que eu acreditaria de novo naquilo que meu silêncio já sabe que não é real? Enquanto isso, sua própria sombra também se movimenta. Jung dizia que, ao retirar a projeção do outro, você fica diante de si com uma clareza quase brutal. Aparecem perguntas que você evitou. Por que tolerei tanto? Por que me calei quando doeu? Por que aceitei migalhas chamando isso de amor? Essas perguntas não vêm para te esmagar, mas para te devolver a si mesmo. E à medida que você as acolhe sem se punir, uma nova estrutura interna começa a ser construída, menos ingênua, mais inteira, mais alinhada com aquilo que você realmente sente. Que versão sua está começando a nascer a partir dessas perguntas que antes você empurrava para o fundo? O efeito sombra, visto pela lente de Jung, não é um castigo, mas um acerto de contas entre o que foi vivido e o que foi escondido. Para o narcisista, isso significa encarar um vazio que ele sempre recheou com aplausos, controle e fantasia. Para você, significa encarar necessidades emocionais que foram terceirizadas, esquecidas, negadas. O encontro com essa verdade é intenso, às vezes insuportável, mas também profundamente fértil. É nesse solo quebrado que novas raízes começam a crescer. Que tipo de vida interior pode brotar quando você não precisa mais sustentar o personagem do outro, nem o seu próprio papel de sobrevivente? E talvez a parte mais enigmática dessa jornada seja perceber que, no fim, não se trata de torcer pela queda dele, mas de compreender o que a queda dele desperta em você. Jung diria que a verdadeira vitória não está em ver o narcisista esmagado pelo peso da própria sombra, e sim em não permitir que a sombra dele continue esmagando a sua alma. E é justamente nesse ponto que você começa a se perguntar em silêncio: se eu já consigo ver tudo isso com tanta nitidez, qual é o próximo passo que minha própria psique está me pedindo para dar? Há um instante quase imperceptível em que você percebe que algo essencial se deslocou dentro de você, como se uma engrenagem antiga finalmente tivesse encontrado o encaixe correto. Jung dizia que a psique só se transforma quando algo interno é movido por necessidade, não por escolha racional. Talvez seja isso que você está sentindo agora, um movimento espontâneo, inevitável, profundo, que não veio pela força, mas pelo cansaço de sustentar o que nunca foi seu. E enquanto esse movimento acontece, você começa a enxergar a relação não mais como uma história dolorosa, mas como um rito de passagem. O que exatamente essa travessia está te preparando para viver? O narcisista, ao contrário, vive o início de uma implosão silenciosa. Não é uma queda cinematográfica, é algo mais íntimo, mais corrosivo. A desconexão entre quem ele diz ser e quem ele sabe que é. Jung explicava que quando o ego se afasta demais do self, a psique cria fraturas que começam pequenas, mas se abrem como terremotos internos. E você vê isso nos detalhes, no olhar que desvia rápido demais, nas justificativas que soam ensaiadas, na tensão que ele tenta camuflar atrás de um controle artificial. Mas o que significa ver uma alma se fragmentando ao mesmo tempo em que a sua começa a se recompor? Há uma sensação estranha que surge quando você percebe que já não reage como antes. Aquilo que antes te afetava profundamente, agora passa pelo seu campo emocional, como vento atravessando folhas. Jung diria que isso é sinal de individuação, o estágio em que você deixa de ser movido pela sombra do outro e começa a ser orientado pela própria luz interior. Mas essa leveza recém-nascida não vem sem dúvidas. Às vezes você se pergunta se não está ficando frio, distante ou indiferente. Mas será que isso é indiferença ou é liberdade? Uma liberdade que você quase não reconhece porque nunca a experimentou nesse nível? Enquanto o narcisista tenta desesperadamente reconstruir a persona que está se despedaçando, você começa a perceber que não sente mais a necessidade de entrar no jogo emocional dele. Jung dizia que a cura começa quando você se recusa a participar da neurose alheia. E esse desengajamento não é desprezo, é maturidade. Você já não aceita migalhas porque descobriu que sempre teve pão.
Já não aceita manipulação porque aprendeu a nomear suas próprias sensações. Já não aceita culpa emprestada porque percebeu que sempre foi inocência distorcida. O que significa viver a partir dessa nova clareza? Há um ponto da jornada em que o narcisista te observa com estranhamento, como se não reconhecesse mais a pessoa que um dia conseguiu controlar. E, de fato, ele não reconhece, porque você já não vibra na mesma frequência emocional que o aprisionava. Jung dizia que toda relação simbiótica se quebra quando um dos lados se integra, e você começou a se integrar. Isso cria uma ruptura energética. Ele tenta puxar você de volta, mas já não encontra mais superfície onde se agarrar. E ao sentir isso, uma pergunta ecoa dentro dele, mesmo que nunca seja dita: o que aconteceu com você? Mas a verdadeira pergunta é: você sabe responder o que aconteceu com você? O efeito sombra continua esmagando o narcisista porque ele luta contra a verdade. Você, ao contrário, começa a aceitá-la. Jung afirmava que aceitar a própria sombra é o primeiro gesto de coragem psicológica. Você começou a olhar para suas feridas, para seus medos, para sua necessidade de afeto, para a carência que o levou a entrar nessa dinâmica, não para se culpar, mas para se compreender. E nesse gesto você recupera algo que estava perdido, sua própria profundidade, algo que o narcisista nunca conseguiu acessar em si mesmo. O que essa profundidade começa a revelar sobre quem você realmente é. Um distanciamento silencioso cresce entre vocês. Não é ruptura teatral, não é confronto dramático. É a distância natural que surge quando um começa a descer, enquanto o outro começa a subir. Jung dizia que caminhos psíquicos se desencontram quando um deles se recusa a crescer. Você cresce. Ele se agarra à versão antiga de si mesmo, tentando ressuscitar um controle que não existe mais. E quanto mais tenta te puxar para o passado, mais você percebe que já vive em outro tempo interno. O que existe nesse novo tempo que você não encontra mais ao olhar para trás? Há algo poderoso acontecendo dentro de você. Suas percepções se afiam, sua sensibilidade se organiza, sua intuição ganha voz. Jung dizia que a alma desperta produz um tipo de visão que nenhuma máscara consegue enganar. Talvez por isso você agora veja o narcisista como ele é e não como você desejava que fosse. E ver a realidade sem filtros é doloroso, mas é também libertador, porque a verdade não exige manutenção, apenas presença. O que você começa a sentir quando finalmente percebe que não precisa mais consertar ninguém para se sentir inteiro? Enquanto o narcisista afunda na própria sombra, você começa a caminhar com passos mais firmes sobre a luz que encontrou no seu próprio interior. Jung dizia que a luz não está oposta à sombra, ela nasce dela. E talvez esse seja o maior paradoxo que você esteja vivendo. A relação que parecia te destruir foi a mesma que te abriu caminho para se encontrar. E agora, com essa consciência pulsando no peito, uma pergunta madura, quase serena, se forma dentro de você. O que eu escolho fazer com essa versão minha que finalmente acordou? E é aqui, nesse ponto onde o caos dele encontra sua reconstrução, que uma nova tensão começa a nascer, suave, mas inevitável. Porque ao se transformar, você desperta forças internas que nunca foram ativadas. Forças que pedem direção, movimento, decisão. E a pergunta que se aproxima agora não vem da dor, nem da sombra, nem da queda dele. Vem da vida que está renascendo dentro de você. Para onde essa nova consciência quer te levar? Há um instante em que tudo se aquieta, como se a própria alma prendesse a respiração antes de atravessar um limiar invisível. Jung dizia que a verdadeira transformação não acontece no grito, mas na curva silenciosa em que você deixa de ser quem sustentava a dor e começa a ser quem compreende o que ela tentou ensinar. E agora, olhando para tudo o que se desfez, algo dentro de você se recompõe com uma precisão que nenhuma força externa poderia ter provocado. Não é vingança, não é triunfo, não é superioridade, é despertar. Um despertar que não pede aplauso, apenas continuidade. O narcisista permanece preso no labirinto que construiu, repetindo os mesmos gestos, buscando espelhos que devolvam a versão falsa que ele ainda tenta acreditar.
mas você já saiu desse lugar. Jung afirmava que aquele que integra a sombra torna-se maior do que qualquer máscara que um dia usou. E é exatamente essa grandeza silenciosa que agora começa a pulsar em você. Sua consciência se expande como uma chama que não depende mais de validação, nem de narrativa, nem de permissão. Você se tornou presença, e presença não se explica, se vive. Há uma serenidade estranha em perceber que nada do que caiu era realmente seu. Você carregou culpas que não nasceram em você, acreditou em histórias que não pertenciam à sua verdade, segurou dores que não deveriam ter repousado nas suas mãos. E mesmo assim, sobreviveu. Jung dizia que a alma humana tem uma capacidade infinita de renascer. E agora você sente essa força como um sopro quente percorrendo seu peito, devolvendo ritmo ao que havia sido interrompido. Não é o fim da jornada, é o início do que finalmente importa. O efeito sombra esmagou o narcisista, mas libertou você. Libertou da necessidade de provar valor, de implorar afeto, de disputar espaço emocional com alguém que nunca soube amar nem a si mesmo. E nessa libertação surge uma clareza simples, quase luminosa. Você merece vínculos onde não precise diminuir a própria luz para caber. Merece um amor que não dependa do seu silêncio. Merece ser visto sem precisar se apagar. E agora que você sabe disso, algo irreversível acontece dentro de você. Uma dignidade que não aceita mais retroceder. Então, quando tudo parece finalmente se alinhar, surge a pergunta mais profunda de todas, sussurrada pela parte sua que acabou de renascer. Se a máscara dele caiu, qual nova face sua está pronta para emergir no mundo? Porque Jung diria que a verdadeira vitória não é escapar da sombra do outro, mas caminhar em direção à própria luz sem medo de ser quem sempre foi. E é nesse momento, exatamente aqui, que sua jornada deixa de ser sobre o narcisista e passa a ser sobre você. Sobre o que você escolhe criar a partir da consciência que conquistou. Sobre a vida que começa agora, onde nenhuma sombra alheia tem mais poder de te paralisar.